Bom dia. Vamos falar um pouco aqui da performance dos fundos macro no mês passado, né, o mês de maio, e um pouquinho desse cenário complexo, né, de Estados Unidos, Brasil recentemente, e um pouquinho no final obviamente, das nossas posições olhando para frente. Então, começando aqui com a performance do mês de maio, né, os fundos, tanto SP Macro quanto SP Macro Plus, tiveram performance ali perto da estabilidade. Tá? O SP Macro com resultado ligeiramente positivo, o SP Macro Plus com resultado ligeiramente negativo. Em relação à atribuição de performance, a gente teve pequenas perdas aí na parte que a gente tinha uma posição aplicada na parte curta de juros nominais, compensados no mês passado por ganhos nas posições aplicadas em juros reais. Mês passado foi um mês em que as inflações implícitas se elevaram, então parte das perdas do DI a gente compensou com posições em juros reais e posições tomadas em inflação implícita. Lá fora, a gente teve pequenas perdas em posições táticas tomadas em juros americanos. Depois eu vou comentar, a gente já reverteu essas posições para o mês corrente, e a gente também teve pequenas perdas na estratégia Equity Hedge. Olhando lá fora, a gente também teve pequenos ganhos comprados em bolsa americana, posição que a gente sustenta até o momento. Então, falando um pouquinho dos mercados, começando por lá fora, a economia americana, a política monetária americana permanece ainda com elevada incerteza, que nem o Fernando Genta já comentou aqui. A gente teve, de notícia boa, pelo menos os dados de atividade americana desacelerando e dando a impressão de que a economia americana finalmente está voltando aí para níveis perto do potencial. Isso fez com que os mercados no mês de maio a gente tivesse o primeiro alívio, tá, de toda a alta que a gente viu na curva de juros americana desde o início do ano. Né? Se a gente fizer um breve recap aqui, a gente tinha visto no final do ano passado, o Fed tinha tido uma mudança muito brusca de comunicação, ali em outubro para novembro, então a gente teve um fechamento muito forte de taxa americana em novembro e dezembro, e todo esse fechamento foi revertido desde o início do ano. Então a gente teve alta de juros de aproximadamente aí 130 bases de toda a curva de juros americana em janeiro, fevereiro, março e abril, e maio foi o primeiro mês aí de pequeno alívio, é pouco ainda, 20, 25 bases aí das taxas curtas intermediárias americanas, mas é um alívio, porque o mercado, em um certo momento, começou até a imaginar e querer discutir uma probabilidade de alta. Tá? Então, se a gente tivesse uma eventual probabilidade de alta na curva de juros americana, o cenário dos mercados seria totalmente diferente. Né? A discussão no FMI era, será que tem risco de alta? Mas o grande consenso é que a probabilidade é baixa, e o Fed reafirmou, isso é o mais importante, o Fed reafirmou o seu viés de queda, a gente só não sabe o timing, né? Então, a gente fica aqui discutindo se vai ser setembro, se vai ser dezembro, então é uma discussão complexa, mas a gente precisa ver. Já teve um dado um pouquinho melhor no último mês, e agora a gente precisa ver pelo menos uns 2, 3 CPIs um pouquinho melhores para que a gente possa ter setembro no jogo. Só lembrando, hoje tem um CPI daqui a pouquinho, daqui a 8 minutos, então ele faz parte desse quebra-cabeça que a gente precisa ver para que o Fed possa, de fato, poder começar a cortar, o que vai naturalmente dar um grande alívio para ativos de risco. Se você me perguntar que nível de inflação, a gente tem essa discussão o tempo inteiro aqui nos nossos comitês, eu acho que se vier 2, 3, 4 inflações aí, PCI, né, que é o índice que o Fed olha, em torno de 0,20, nos próximos 3, 4 meses, ele pode cortar em setembro. Se não vier melhoras seguidas, eu acho que o cenário mais provável é uma queda em dezembro. Em termos de posição, esse cenário um pouquinho mais benigno lá fora para ativos globais. Benigno por quê? Porque a economia americana está desacelerando ligeiramente. Isso nos tem permitido, tá, manter uma posição comprada em bolsa americana. A gente tem um pouquinho de bolsa americana, um pouquinho de S&P, um pouquinho de Nasdaq. Via opções, né, dado o nível, a bolsa americana não para de renovar as máximas, né? Maio subiu 4,80%, a bolsa americana está nas máximas, tá com múltiplos elevados naturalmente, 21, 21,5 PL, mas essa percepção de que o Fed está
estaria preparado para cortar, né, caso a economia americana desacelerasse mais forte, isso dá uma put, que a gente chama Fed put, isso dá uma sustentação para a nossa posição, tá? Então, uma economia americana forte, desacelerando ligeiramente. Então, dados bons e dados um pouquinho menos fortes são bons para a bolsa americana. A Fed Put, né? Toda esse boom do AI, né, da inteligência artificial e os earnings ainda positivos nos fazem manter essa posição. E no mercado de juros americano, a gente está com posição muito leve, mas começando a tentar nos posicionar, né, as taxas subiram bastante aí até abril, que nem eu comentei, em posições via opções e tudo mais, em juros aplicados, tá? Então, mas é muito pequeno ainda, incipiente, seria para pegar eventualmente uma reversão do ciclo, mas como tem sido muito difícil, posições muito pequenas nessa seara. Passando para Brasil, que era onde estávamos com foco maior aqui no início do ano, até recentemente, né? Acabou que nos últimos acontecimentos, que nem a gente comentou aqui, nos levaram a reduzir, tá, o gross das nossas posições, principalmente no mercado de juros, que era onde nós estávamos tendo uma posição um pouquinho mais relevante. Então, fazendo um breve recap, assim, até março a gente vinha discutindo política monetária as usual, assim, como que a gente pode falar isso? A gente vinha discutindo economia, mercado de trabalho, né, atividade forte no Brasil e Fed. Era o que a gente ficava discutindo e o Banco Central via tudo isso e estava dando guidance, né, de próximas reuniões e cortando. A partir de abril, se a gente olhar abril e maio, tá, a gente começou a ter discussões um pouco mais complexas, né, no sentido de que a gente começou a questionar um pouco, né, o mercado começou a ter dúvidas quando o governo mudou a meta fiscal e tudo mais, e outros desenvolvimentos nesse campo, a gente começou a questionar um pouquinho a percepção do sistema, né, do arcabouço fiscal, ainda é muito incipiente, não é o caso ainda, e, por fim, o que acabou desandando aqui é o mercado de juros, foi também uma preocupação com o arcabouço monetário. Tá? Em maio, a gente viu, então, o dissenso no Copom, né? Então a gente teve aquela dúvida sobre o quão crível, né? O quão committed estavam aqueles diretores, né? Que acabaram de entrar naquela divisão. Eles explicaram o motivo, mas se as expectativas já estavam começando a desancorar para 2025, aquele dissenso levou uma dúvida no ar e acabou acelerando a desancoragem para 2025. E o pior, tá? Começou a desancorar o ano de 26. O ano de 26 é muito longo, não era para ele desancorar no atual momento. Ele só desancorou porque os agentes, o mercado começou a questionar, né, a credibilidade da política monetária no longo prazo, né, se realmente o Banco Central vai estar querendo atingir a meta. Então, após esses acontecimentos, não foi um evento, né? Todo mundo está se questionando o que está acontecendo com o Brasil, com os ativos, né? Bolsa caindo, juros subindo, o dólar real subindo, não foi um evento, mas é uma série de eventos que começou com desenvolvimentos no campo fiscal, depois no campo monetário, tá? Então a gente teve essa questão do dissenso, a gente teve a questão de uma discussão da meta de inflação, se 3 é baixo, se 3 não é baixo, e desenvolvimentos também, Petrobras e tudo mais, que levaram uma dúvida, né, sobre intervenção do governo e tudo mais em empresas estatais. Então, tudo isso fez uma desancoragem. Nós, com essa deterioração da percepção, tá, da âncora fiscal e eventualmente monetário, o Banco Central acabou tendo, tá, então não sei se ele queria parar agora, mas como teve essa piora de expectativas, o Banco Central, na nossa opinião, então ele vai parar e a gente teve que se adaptar a esse novo cenário. Tá? Então, a gente, ao longo do mês de maio, protegeu as nossas posições aplicadas na parte curta, tomando, tá, tanto inflação implícita, né, porque se as expectativas desancoram, as inflações implícitas longas sobem, então tomamos inflação implícita longa, tomamos daí curto longo, isso nos protegeu, tá, na parte curta da curva de juros brasileira, e mais recentemente a gente está decidindo simplificar toda essa posição que estava protegida, a gente está reduzindo o risco e sabendo que agora o risco vai continuar de alta, tá? Então a curva de juros, dado que o Banco Central deve pausar nessa reunião, a gente acha que vai se manter um prêmio para cima, apesar do prêmio no curto prazo estar muito elevado, né? A gente viu stops sucessivos na curva de juros nominais, então a gente vai manter uma posição pequena,
muito pequena na parte curta, só porque o mercado estressou demais. O mercado está colocando aí 50, 60 bases de alta até o final do ano. Estamos em 10,5. O mercado está colocando 11 e pouco até o final do ano e 12% no final de 25. Tá? Então, o mercado já tem 150 bases de alta até o final do ano que vem, 12%. Nos parece excessivo, dado que a gente não está discutindo alta de juros, mas o mercado vai ficar com prêmio para cima. Então, a nossa recomendação e a nossa ação aqui é ter cautela, risco menor, tá? Tem bastante prêmio na parte curta, sim, mas o mercado vai ficar volátil. Então a gente vai trabalhar com posição pequena na parte curta e somente isso, né? Naturalmente, se fechar um pouco, a gente acha que o piso do DI subiu, tá? Se elevou diante de todas essas incertezas. E por fim, a gente manteve aí ao longo do mês passado uma posição comprada em dólar contra o real, né? Essa posição aí, pelo menos no curto prazo, vem performando bem. Tem também toda essa questão de emerging markets que o Fernando Genta comentou de México, todos os ruídos lá após a eleição, tá? A moeda mexicana já depreciou quase 10%. Isso também está, de alguma maneira, está batendo em Brasil, já estava tendo saída de Brasil, saída de México, uma piora na percepção de emerging markets de maneira geral. Então a gente está mantendo uma pequena posição comprada em dólar contra o real diante de todo esse cenário brasileiro, emerging markets e tudo mais, até de maneira a proteger nossa posição de juros. De resto, a gente também gosta, eu não comentei, de começar a montar uma posição. A gente já tem uma pequena posição tomada em inflação longa no Brasil, é pequeno, mas a gente acha que tem pouco a perder e eventualmente muito a ganhar num cenário de deterioração muito grave. Então é mais uma proteção de longo prazo, tá, para as nossas posições. Só dando um update online aqui, saiu um dado de inflação que nem eu comentei, a gente tem que acompanhar aqui os dados, né, de inflação americana, acabou de sair um dado bom de inflação, abaixo da expectativa, então é mais um puzzle aí no quebra-cabeça do Fed, para que ele eventualmente corte em setembro. Então é isso, eu queria passar a palavra aqui para o Marcos Peixoto, tá, gestor de renda variável.